Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima. Podemos sentar. Meu irmão e minha irmã, primeiro eu tenho que explicar porque que eu estou também sentado numa cadeira de rodas. Eu tive um probleminha, já estou tão maduro que caí de maduro, viu? E aí prejudicou aqui os tendões do meu joelho direito, foram rompidos, eu fiz uma cirurgia há 2 semanas atrás. Ainda estou com os pontos, eu estou usando uma tala na minha perna e não posso então caminhar ainda normalmente. Mas eu estou feliz de estar aqui, de ver os homens do terço da Mãe Rainha. É uma alegria muito, muito grande. Quando eu conheci os homens do terço da Mãe Rainha, foi aí que nasceu o hino. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. Meus queridos homens do terço, meus queridos irmãos e irmãs, vocês que estão aqui neste rincão, e vocês que nos acompanham pela Canção Nova, o que viemos fazer? E o que estamos fazendo, sendo telespectadores desta TV tão apostólica, tão importante para a nossa igreja? Nós estamos aqui para que em nós aconteça aquilo que São Paulo disse a Timóteo na sua 2ª carta. Eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste. Estamos aqui para reavivar a nossa chama de amor, a nossa Mãe Santíssima. E a Jesus, seu divino Filho. Estamos aqui para reavivar a nossa chama de amor à igreja, à nossa família, ao mundo e à nossa pátria, o Brasil, que tanto precisa. Meus irmãos e minhas irmãs, eu estou falando neste acampamento dos homens do terço da Mãe Rainha, a estes homens que descobriram como é bom rezar à Mãe. Eu me lembro de ter lido uma história, eu não sei se vocês já ouviram falar, ele agora é um venerável da nossa igreja, Dom Fulton Sheen, era um bispo dos Estados Unidos. Eu ainda criança e mocinho, pude ouvir ainda algumas pregações dele, naturalmente em inglês, mas a tradução era feita. Foi um grande pregador que usou a rádio e a TV, naquele tempo um dos maiores pregadores. Ele faleceu em 1979. Uma vez, um casal de noivos procurou Dom Fulton Sheen para resolver um probleminha que eles tinham, era justamente por causa do terço. Porque ela, a noiva, era evangélica e o noivo era católico. E na paróquia do noivo se rezava o terço. E ele ia com muito gosto rezar o terço. E ela não podia entender isso. Vocês ficam lá repetindo a mesma coisa, não param de repetir. Ave Maria para cá, Ave Maria para lá. Que história é essa? E eles brigavam um pouquinho por causa do terço, olha só. Aí ele disse, olha, vamos conversar com um bispo da minha igreja, ele vai nos ajudar, vai ajudar você a entender também o que é o terço. E ela decidiu ir também com o noivo para falar com Dom Fulton Sheen. Estavam esperando no corredor a chegada dele, ele chegou, foram para uma salinha, e ele perguntou, qual é o problema, meus filhos? Ela disse, senhor bispo, o problema é meu noivo, que é católico, eu sou evangélica,
E ele vai muito rezar esse tal de terço. Ficam lá com umas bolinhas num barbantezinho. Olha só, coitadinha, não entendia bem, né? E repetem. Parecem uns papagaios. Aí o bispo disse: meu filho, você quer casar com ela? Claro. Mas por que você quer casar com ela? Porque eu a amo. Ah, você ama sua noiva de verdade? Sim, senhor bispo. Apesar dessas briguinhas por causa do texto, eu amo essa moça. Minha filha, ele já disse para você alguma vez que ama de verdade você? Claro, seu bispo. Agora mesmo nós estávamos ali no corredor, esperando o Senhor, e ele chegava assim, ficava perto do meu ouvido, e dizia assim: eu te amo, meu amor, minha vida, eu te amo. Aí o bispo disse: minha filha, não casa com ele não, porque ele é não, meu filho, não casa com ela não, porque ela é uma papagaia. Porque ela dizia para ele, aliás, eu contei a história meio errada. O bispo perguntou a ela: você quer casar com ele? Quero, tal. Mas, não, seu bispo, eu o amo. Você o ama de verdade? Amo. Eu até disse para ele agora ali no corredor tantas vezes que eu amo. Oh, meu filho, não casa com ela não, porque ela é uma papagaia. Nós somos todos papagaios de Nossa Senhora. Amém? Olhem que palavra linda que Dom Fultuchin disse a todos nós. Eu gostei demais do que ele disse. Aqueles que pensam que a igreja se ocupa demasiado com Maria, devem refletir no fato de o próprio Cristo ter dado 10 vezes mais da sua vida à sua mãe do que deu aos seus apóstolos. Jesus deu muito mais atenção à sua mãe, 30 anos, e os apóstolos foram apenas 3 aninhos. É sinal que ela merece realmente que a gente seja papagaio. Quem foi o primeiro a rezar o texto? Eu digo que foi Jesus, quando ele ainda era bebê, dizendo: mamãe, não é? Água, mamãe, papá, mamãe, quero comer, mamãe. Quando a gente reza o terço, a gente diz: mamãe, eu te amo. E dizendo a Maria, a gente diz a Jesus. O terço dos homens da mãe e rainha é um terço muito abençoado pelo fundador do movimento de Schoenstatt, Padre José Kentenich. Ele nos ensina a amar Maria. Ele mesmo disse que ninguém teve uma influência tão grande na vida dele, e ele é um santo fundador de um grande movimento. Ninguém teve tanta influência na vida dele do que Maria. Ela foi sua educadora. Ele nos ensina a dizer a ela: eu te amo. E ele falava de Jesus e Maria, falando de uma biunidade. Os dois são unidos. Ninguém separe o que Deus uniu. Deus uniu Jesus a Maria de uma maneira extraordinária. Meu irmão e minha irmã pediram que eu falasse e me deram esta frase linda: terço na mão, construindo nossa casa, que é a igreja. A igreja é a nossa casa e a nossa casa tem que ser a igreja. Como começou a igreja? A igreja começou, como está escrito nos Atos dos Apóstolos, numa casa que nós hoje chamamos cenáculo, no andar de cima dessa casa. E os Atos dos Apóstolos diz para nós que eles estavam unidos em oração com Maria, a mãe de Jesus.
A igreja é isso. A igreja de Cristo é essa igreja, unida em oração com Maria. Por isso vocês, homens do terço, da Mãe Rainha, e todos os homens que rezam o terço, por esse Brasil afora e já pelo mundo afora, estão vivendo, estão construindo realmente a igreja de Cristo, porque rezam e estão unidos, e Maria está no meio de vocês. Que assim seja sempre, meu irmão e minha irmã. Que assim seja sempre. Que vocês perseverem unidos em oração com Maria, a mãe de Jesus. Essa é a igreja. E essa tem que ser também a nossa casa. A casa onde moramos. Ali temos que ser unidos. Não é o pai para um lado, a mãe para o outro e os filhos para o outro. Unidos. Em oração. Está se esquecendo muito da oração na família, que é uma pena. Eu tive muita alegria esta semana, que está terminando hoje. Amanhã começa uma nova semana, né? O primeiro dia da semana é o domingo. Eu tive uma alegria porque em casa eu moro em Jacareí, moro com alguns filhos do coração que Deus me deu, que eu pude criar. E de repente começamos a comer sem fazer a oração. E um dos meus filhos, que é especial, até especial porque a mente dele é um pouquinho diminuída, ele me disse: ô pai, e nós não vamos rezar não? O senhor lembra que lá no orfanato o senhor ensinava para a gente a rezar? A gente nunca ia para a mesa sem passar pela capelinha? Oh, meu filho, é verdade, o pai esqueceu. Desculpe, vamos rezar. Que alegria, né? Assim devia ser nossa casa, porque assim tem que ser a igreja. Nossa casa é igreja, tem que ser igreja. Mas rezando o terço, Padre Antônio Maria, nós vamos ser igreja? Vamos. O terço é uma oração bíblica, viu, pessoal? Eu me lembro que, quando eu trabalhava em São Paulo, eu era chamado muitas vezes a participar de momentos ecumênicos. Iam representantes de várias igrejas. E aí, havia quem me dissesse assim: padre, quando o senhor for dizer sua palavra, o senhor reza um Pai Nosso só, não reza uma Ave Maria não, para não machucar ninguém. Porque o Pai Nosso é bíblico, né? Aí os que gostam da Bíblia vão entender e vão rezar junto. Eu disse: mas não é só o Pai Nosso bíblico, a Ave Maria também é bíblica. Quem é que disse Ave Maria cheia de graça? O Senhor está contigo. Foi o anjo, não foi? E bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Está na Bíblia também, não está? É engraçado, vou contar para vocês aqui uma coisa. Não faz muito tempo, um casal, queridos, que tem por mim um grande amor, um grande carinho, me chamam até de pai, coitadinhos. Eles disseram, são evangélicos, eles me disseram: ô pai, na sua Bíblia fala muito de Maria, né? Eu disse: não, na de vocês também. Não, na nossa não. Traz a tua Bíblia, meu filho. Eles trouxeram a Bíblia. Eu abri em Lucas, estava lá, a Ave Maria quase toda, né? Foi uma descoberta. É porque na igreja deles ninguém nunca leu Lucas I, Lucas II. Entenderam? A Ave Maria é bíblica. E nós, quando rezamos o terço, nós rezamos uma oração bíblica. Nós meditamos os mistérios da nossa salvação. Pensa, meu irmão e minha irmã, nos mistérios gozosos. Primeiro mistério, a Anunciação. Está lá na Bíblia, né? Nós aprendemos a ser igreja rezando o terço,
Porque a igreja tem que ser a união de homens e mulheres, de cristãos, seguidores de Cristo, que deixam se anunciar por Deus, que estão sempre atentos aos anúncios de Deus. O mundo hoje está mais atento a outros anúncios, que é uma pena. Que é uma pena. Quanto tempo se perde às vezes vendo notícias que não são de Deus, notícias que falam do ódio dos homens, que se matam a 3x2, a 3x4, sei lá. É uma tristeza, meu irmão e minha irmã. Vamos deixar-nos anunciar por Deus, vamos ensinar nossos filhos a ouvir Deus anunciando, através da história, através da vida, através da natureza, através da história pessoal de cada um, através dos acontecimentos. O que Deus está nos anunciando quando a gente ouve falar que na terra de Jesus estão em guerra? Porque não aceitaram Jesus ainda. Que pena, meu irmão. Padre Kentenich, o fundador do movimento da Mãe e Rainha, ele usava uma frase muito interessante que eu gosto demais. O tigre não se destigra, mas o homem se desumaniza. E o que nós estamos vendo é isso, o homem está se desumanizando, porque não olha mais para o seu próprio espelho que é Deus. Nós não fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, temos que olhar para esse espelho e ver como nós estamos ficando enrugados se nos afastamos de Deus, como estamos ficando velhos e feios quando nos afastamos de Deus, como estamos ficando desumanos. Se queremos ser igreja, se nossa casa quer ser igreja também, vamos estar mais atentos aos anúncios de Deus, como no primeiro mistério gozoso. No segundo mistério gozoso nós sabemos, Maria vai apressadamente visitar sua prima. A caridade, o serviço. Homens do terço, nós temos que ter mais caridade, nós temos que servir mais. Lá onde eu moro, em Jacareí, todos os sábados, à tarde, vem um grupo dos homens do terço, de Nossa Senhora, com o título do Novo Caminho. Que alegria! Mas eles não só rezam o terço, eles ajudam as nossas obras lá também, estão sempre prontos para ajudar. Isso é maravilhoso. Como Maria, olha, o segundo mistério está chamando a nossa atenção. Eu quero ser igreja, eu quero fazer a igreja ser minha casa, eu quero fazer minha casa ser a igreja. Então eu tenho que ter mais caridade, e apressadamente. Nós temos que ganhar daqueles que são apressados em fazer o mal. Sejamos apressados como a nossa mãe em fazer o bem. No terceiro mistério Jesus nasce, no terceiro mistério gozoso. Para que nós estamos neste mundo? Para dar à luz a Cristo. Mais com o nosso exemplo do que com nossa palavra. São Francisco, uma vez convidou o irmão Leão, vamos pregar, meu filho, vamos à cidade pregar, anunciar o evangelho. Vamos, pai, vamos. E foram, e Francisco andava, e Frei Leão com ele. Aí Francisco disse, agora vamos voltar para casa. Mas pai, o senhor não disse que a gente ia pregar? Já pregamos. Mas como? O senhor não disse uma palavra? Meu filho, nós pregamos com o nosso ser. Ele dizia aos frades, aos primeiros, e diz a todos nós hoje também em São Francisco, temos que evangelizar, se for preciso a gente diz alguma palavra também. Está claro. Então, fazer Cristo nascer no coração dos outros. Terceiro mistério, eu estou dando a luz a Cristo, ou eu estou dando a luz ao diabinho na minha vida, na vida da minha família, da minha igreja,
da minha comunidade. Eu trabalhei como pároco na paróquia de Jaraguá, lá em São Paulo. Um dia me ligaram do banco, naquele tempo era Bamerindos. Padre, na frente da igreja tem 2 rapazes cheirando cola. Isso faz muitos anos, viu, pessoal? Eu era padrezinho novo, eu tinha uns 6 anos de padre. Hoje eu estou com 47 anos de padre, mais de 40 anos. Aí eu fui lá para conversar com os rapazes que estavam cheirando cola. Quando eles viram eu chegando, eles começaram a esconder, e eu disse, está gostosa a cola aí, menino? Aí o irmão disse para o outro, eram irmãos de sangue, esconde não, o padre está por dentro. Eu disse, por que vocês estão cheirando? Sentei ao lado deles, comecei a conversar e perguntei a idade, de onde é que vocês estão vindo? Do trabalho, padre. E agora pararam aqui para cheirar cola, meus filhos, por quê? Porque nós estamos voltando para casa. Eu não entendi. Meus filhos, eu não entendi. Vocês estão voltando para casa e por isso estão cheirando cola? É, padre, porque a nossa casa é um inferno. E nós estamos cheirando cola para ter coragem de entrar nela. Olha que terrível. Nunca me esqueci. Olha que eu já esqueci muita coisa depois que eu tive a Covid, viu? Mas esse fato e essa frase desses jovens eu nunca esqueci. Nossa casa é um inferno, padre. A gente cheira cola para ter coragem de entrar nela. Vamos gerar Cristo na nossa casa. Aí nossa casa vai ser igreja. Eu visitei uma vez e me hospedei na casa de uma família do movimento de Schoenstatt, dos casais de Schoenstatt, do movimento da Mãe Rainha, lá no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz. E aí estávamos vendo televisão depois da janta, e aí os pais me disseram, ô padre, nós vamos agora para a nossa capelinha, nós temos aqui na nossa casa um santuário lar. Olha que bonito, hein? Um santuário lar. E nós vamos rezar com nossos filhos, para eles irem mais cedo para a cama. Depois nós vamos ver ainda o noticiário e tal, mas a gente reza sempre antes, e cada noite é um de nós que reza. Hoje é o nosso filho mais novo. Tá bem, eu vou junto. E aí os pais disseram, reza meu filho. Aí ele olhou para o quadro da nossa mãe rainha e disse assim, um pormenor, ele tinha quebrado o braço nesse dia, estava engessado. Ele olhou para a mãezinha do céu e disse, mãezinha do céu, diz para o teu filho Jesus para trocar meu anjo, que o meu não presta. Coisa mais linda, né? Essa intimidade com a mãezinha do céu, com Deus. Ele não é o nosso papai? Não foi assim que Jesus nos ensinou a rezar a Ele? Papai, Abba. Tem gente que reza dando discurso. Jesus disse, não, rezem. Mas veja uma família que tem até um lugar especial na casa onde eles rezam. Isso é igreja, pessoal. É isso que Cristo quer de nós. Eu conheço casais jovens que pedem a um arquiteto para elaborar a casa onde eles vão viver depois de casados e pedem, faz um lugarzinho de oração para nós também. Conheço muitas famílias que desativaram um pedacinho do corredor para fazer tipo de um santuário, que a gente no movimento da Mãe Rainha chama santuário lar. É o santuário do nosso lar. E assim estamos gerando Cristo. No quarto mistério gozoso, a mãe e o pai adotivo de Jesus o levam ao templo, porque está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, que eles conheciam profundamente, que devem levar o primogênito a consagrá-lo a Deus, e a mulher ia ao templo para ser purificada depois do parto. O que quer dizer isso para nós que rezamos o terço? Nós também temos que obedecer à lei de Deus. Nós não podemos fazer as coisas só pela nossa cabeça. O que queres, Senhor? O que queres, minha mãe, que eu faça? Olha, meu irmão e minha irmã, eu já disse para vocês que tenho filhos do coração. E muitas vezes eu preciso ir falar com um filho, chamar a atenção. Perco às vezes a paciência.
Mas muitas vezes eu rezo: mãe, o que tu queres que eu fale a esse meu filho? Mãe, pede a Jesus que me dê paciência, para eu não gritar. Eu estou um pouco impaciente ultimamente, também por causa disso que eu estou vivendo agora. Eu fui sempre muito agitado e agora eu tenho que ficar parado, sentado ou deitado. Oh, mas como custa. Aí perco a paciência. Mas peço muito à minha mãe, à nossa mãe, eu peço muito a Deus, nosso Pai, me dá a graça da paciência, me dá a graça da paciência. Vamos obedecer à lei de Deus. Quarto mistério nos fala disso. E a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Quantos nós, pais, nos sentimos também aflitos, como a mãe disse para Jesus: por que fizestes isso conosco, filho? Eu e teu pai estávamos aflitos. Quantos pais aqui já não tiveram momentos de aflição por causa dos filhos? Como dói às vezes a gente ouvir que um filho entrou nas drogas, por exemplo. Que aflição. O quinto mistério nos ajuda. E nos ajuda a sermos submissos à nossa mãe. Porque quando o Evangelho fala dessa perda e do encontro, diz que eles voltaram a Nazaré e o menino lhes era submisso. Vamos aprender a ser mais submissos a Deus, aos nossos pais do céu, à mãe, ao pai, a Jesus, ao Divino Espírito Santo que nos ilumina, que nos inspira, e às vezes a gente faz de conta que não está ouvindo. Ah, não, isso não, isso não. Vamos ser submissos. E se nós formos passando, meu irmão e minha irmã, eu tenho que ver a hora, já está quase, né? Falta um pouquinho ainda, né? Quantos minutinhos mais ainda? Desculpe, bem, vocês me mostram, tá bom? Para eu não me perder. Porque eu me animo muito, aí é desse jeito, viu? Eu ainda queria falar de todos os mistérios, mas não vou poder, não vai dar tempo mais, né? Talvez, vamos ver o que Deus quer. E os mistérios luminosos? A gente reza o terço também, e contempla e reza os mistérios luminosos, não é? Que coisa boa. Estão me dizendo que eu tenho 3 horas. 30 minutos, estou brincando, viu? Meu irmão, o batismo de Jesus. Quando eu rezo mistérios luminosos, o primeiro mistério, eu tenho que pensar no meu batismo. Como é que eu estou vivendo o meu batismo? Aí eu rezo o terço pedindo: mãe, me ajuda a viver melhor o meu batismo. É um compromisso que eu tenho como filho de Deus, como irmão dos batizados, como irmão da humanidade. Me ajuda, mãe. O milagre em Caná, segundo mistério. Qual é o vinho que está faltando na adega da nossa casa? Qual é o vinho que está faltando na adega da igreja? Não esquecerem, o terço na mão, nós estamos construindo a igreja, a nossa casa que é a igreja. Nós estamos construindo a igreja que é a nossa casa também. Qual é o vinho que está faltando na minha vida pessoal? Temos que perguntar no segundo mistério. O vinho, eu disse que está me faltando o vinho da paciência. Às vezes falta o vinho do perdão. O marido não perdoa a mulher por isso ou por aquilo. Eu estou aqui com meu irmão veio do Rio de Janeiro me ver, com meus sobrinhos. Eu vou contar uma história que aconteceu quando nós éramos ainda crianças. Meu pai era um simples pedreiro. E um dia ele chegou meio aborrecido, talvez por causa do patrão, e em vez de descontar no patrão, descontou na mamãe. Por quê? Porque na hora da janta ele achou uma pedrinha na sopa. Aí disse tudo que a minha mãe não devia ouvir, a nossa mãe. Eu me lembro, eu era uma criança,
Mas eu me lembro que as lágrimas da nossa mãe, Dado, meu irmão é Eduardo, a gente chama ele de Dado, elas caíam no prato da sopa, e mamãe tomava a sopa com as lágrimas dela. Aquela sopa foi a mais salgada da vida dela, talvez. No dia seguinte, tudo começou normal. Papai e mamãe acordavam de madrugada, a mamãe fazia a marmita, ele saía às 4 da manhã de casa para pegar o trem da Central do Brasil para ir trabalhar. Naquele tempo havia uma música no rádio que tocava muito, eu pensei que era em homenagem ao meu pai. A cantora Marlene é que cantava: 4 horas da manhã, sai de casa o Zé Marmita, pendurado na porta do trem. Zé Marmita vai e vem. Olha só, eu pensei que era para o meu pai. Mas ele era Francisco, não era Zé. Mas era Marmita. Papai ia à cama de cada um, dar um beijinho e ia embora. E o dia continuou igual. E à tarde, mamãe na sala passando roupa. E eu estava com ela. Não sei o que o Dado estava fazendo nessa hora, talvez soltando pipa, não sei. Eu sei que eu estava sozinho com a mamãe. E de repente mamãe disse: Toninho, essa camisa que eu vou passar agora é do teu pai, olha aqui, filho. Sabe qual é a vontade que eu tenho, meu filho? É deixar o ferro quente em cima dessa camisa para queimar. Porque você viu que teu pai ontem disse umas coisas que eu não merecia, né, meu filho? É, mãe. Mas, meu filho, aprende, viu? Eu não vou queimar a camisa do teu pai. Eu vou passá-la com mais amor ainda. E mamãe foi poeta. Foi uma poetisa, porque ela disse: eu vou juntar ao calor do ferro elétrico o meu amor. O calor do meu amor. Olha que poesia linda. É o perdão. Às vezes falta o vinho do perdão nas nossas casas. E aí não somos igreja. Porque o chefe da nossa igreja, o fundador da nossa igreja diz: perdoai-vos uns aos outros, para que o Pai vos perdoe. Quem não perdoa não é de Cristo. Não é igreja. Olha o que as bodas de Caná podem nos ensinar. Qual é o vinho que está faltando na tua vida para você realmente fazer da igreja a tua casa e fazer da tua casa a igreja? Anunciar o reino. Temos que anunciar o reino. Olha o que Paulo diz a Timóteo na primeira carta. Recomenda esta doutrina aos irmãos e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina, que até agora seguiste com exatidão. Nós temos que anunciar o reino. Não é só rezar, rezar, rezar. Anunciar. Anunciar o reino de Jesus, como Paulo fala a Timóteo. Estamos anunciando o reino de Jesus? Ou que reinos estamos anunciando? Se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, diz Paulo, a piedade, esta sim é útil para tudo, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Agora se fala muito nas Olimpíadas de Paris. Está todo mundo treinando. E nós? Rezando o terço estamos treinando também. Mas treinando para a vida presente e a vida futura. Para receber a coroa que Deus tem para nos dar. Como deu a nossa mãe. No mistério glorioso a gente medita a coroação de Maria, lembram? Ela recebeu a coroa, ela merecia. Então vejam que bonito, se o exercício corporal traz algum pequeno proveito, claro que traz, não é? Eu, depois de tirar os pontos, que vai ser agora dia 19, eu vou ter que fazer fisioterapia, exercício, para o joelho voltar de novo a acostumar-se a levar esse peso que eu sou. Fisioterapia, faz bem, mas nós temos que fazer fisioterapia na oração também, rezando o terço, meditando os mistérios. Maravilha.
No quarto mistério luminoso, a gente contempla aquele momento maravilhoso no Tabor. O movimento da Mãe Rainha aqui no Brasil ama muito essa palavra, Monte Tabor. Porque o fundador, Padre José Quentenes, ele dizia que o Brasil tem que ser um Tabor de Maria. Homens do terço, vocês são chamados a ser um Tabor vivo de Maria no mundo, onde ela pode mostrar-se também transfigurada na pessoa de cada um de vocês. O homem hoje é uma desfiguração e não uma transfiguração. Que pena. Vocês, por favor, continuem firmes para serem transfigurados. Aliás, Padre Quentenes, eu volto a falar desse homem que é meu pai espiritual, que eu amo muito. Ele dizia que é no mistério do Tabor que os homens, agora eu falo aos homens do terço, de modo especial. Ali o homem encontra o seu ideal, que é ser puer et pater. Falei em latim, viu? Chique, né? O que é isso? Puer et pater. Ser filho e ser pai. Esse é o ideal dos homens. O meu ideal como homem que sou, o ideal de vocês, homens do terço, e o ideal de todos os homens. As mulheres têm o dela, mas eu hoje estou falando de modo especial aos homens do terço, da Mãe Rainha, e a todos os outros homens do terço desse Brasil. Vocês nasceram para ser filhos e pai. E o Padre Quentenes dizia, a gente encontra lá, no relato do Monte Tabor, que Deus fala, este é meu filho muito amado, escutai-o. Ele é o filho, Jesus. E esse escutai-o significa, ele tem autoridade, vamos ouvi-lo. Ele é o nosso pai também. Ele é o filho de Deus, mas é também nosso pai. E o homem tem que ser esse, que ao mesmo tempo é filho e ao mesmo tempo é pai. É filho diante de Deus e é pai diante do mundo. Gerador de vida. E o quinto mistério, a Eucaristia. A instituição da Eucaristia. Homens do terço, amemos a Eucaristia. Quando rezarmos esse mistério de um modo especial, peçamos a Deus a graça de adorar mais Jesus na Eucaristia, de visitá-lo mais na Eucaristia. Meu irmão e minha irmã, vou voltar a falar do meu pai. Meu irmão sabe disso. É uma frase que eu nunca me esqueço. A missa se espera na igreja. E aí, nós tínhamos que sair, às vezes, meia hora antes. A igreja era pertinho lá de casa. Mamãe dizia, mas Borges, meu pai era Francisco Borges, por que agora já, minha filha, a missa se espera na igreja? O valor que a gente tem que dar. Papai ia aos santinhos, rezava, ia diante do sacrário, rezava, adorava Jesus, depois vinha a missa. Quando rezarmos esse mistério luminoso, pensemos seriamente, como é que eu estou fazendo da Eucaristia o meu pão que me alimenta? Estou fazendo isso? Sem Eucaristia, não é a igreja de Cristo. E nós queremos fazer da igreja a nossa mãe, e queremos fazer a nossa casa, e queremos fazer da nossa casa a nossa igreja. Bem, meu irmão e minha irmã, se fôssemos agora olhar para todos e meditar um pouco o que Deus quer nos falar através dos mistérios do terço que rezamos, para sermos mais igreja, para que a igreja seja realmente a nossa casa e a nossa casa a igreja. A agonia de Jesus no horto, quanta agonia nós temos. Pai, faça-se a tua vontade, não a minha.
Eu às vezes tenho a tentação, como todos vocês, de dizer: afasta de mim esse cálice. Mas faça-se a tua vontade, Pai. Quantas vezes somos flagelados, até por ser homens do terço. Olha os beatos lá. Olha os papagaios. Deixa que o mundo te flagele, não importa. Vai em frente. Deixe que o mundo te coroe de espinhos, porque tu queres ser certo e andar no caminho certo, que às vezes é o estreito, e é sempre estreito, o caminho de Jesus, a porta que nos leva à salvação. O mundo não quer portas estreitas, quer rodovias. Com Jesus é diferente. Os critérios de Jesus são outros. Eu gosto de falar dos critérios. Critérios de Cristo devem ser os nossos critérios, os de Cristo. Carregar a cruz, Jesus carregou a cruz. Meu Deus, eu também tenho que carregar a minha. Me dá força, Senhor. Valorizar os sirineus, as verônicas que aparecem na minha caminhada. Eu agora que estou nessa situação, tenho que ser muito agradecido pelas verônicas e pelos sirineus que estão me ajudando. Agora mesmo, quando eu subi aqui as escadarias para poder estar aqui em cima, 4 homens fortes levaram esse peso, 100 quilos. Mas com a cadeira é meio complicado, sabe? Mas se não fossem esses homens, eu não chegaria aqui. Os homens do texto são esses que carregam os que não andam mais, os que estão paralisados no tempo, os que estão paralisados pelo pecado. Meu irmão e minha irmã. E quando meditamos o 5º mistério, Jesus morre, também nós morremos, aos poucos. Padre Kentenich dizia: se Deus não te pede o martírio da vida, como pediu a tantos mártires, Ele te pede a vida de martírio. Morrer cada dia um pouquinho, para si próprio, para o pecado, para as maldades, para a preguiça, para isso e para aquilo. Morre, depois tu ressuscitas. E foi na morte que Jesus nos deu Maria por mãe. Nunca esqueçam, quando rezarem o 5º mistério doloroso, Jesus morre na cruz. Pensem, e Ele me deu Maria por mãe, para que eu tenha força nas minhas cruzes. Os mistérios gloriosos, a ascensão, Jesus nos convida a olhar mais para o céu. Ele foi lá, Ele disse: eu vou para o céu agora preparar a morada de vocês. Como eu gosto de contar uma piadinha, vou contar agora uma piadinha. Um homem muito rico chegou à porta do céu e disse: São Pedro, quero entrar. Não, peraí, meu filho, peraí, devagar, não é assim não. Como é teu nome? Perguntou: tá bom. Olha, anjinho, vamos deixar ele entrar. Vai mostrar para ele a casa dele, a moradia. Porque o homem disse: São Pedro, Jesus não disse que vinha preparar a nossa morada, eu quero ver a minha. Para onde é que eu vou? Anjinho, vai levando esse homem para a morada dele. E lá foram. De repente aparece um palacete. O homem disse: é essa a minha morada, né, anjinho? Não. Essa é a morada da Maria. Que Maria? Aquela que foi sua empregada, que o senhor não pagava o salário direito para ela. Ela está aqui nesse casarão, nesse palácio. Puxa vida, se a Maria está nesse palácio, meu Deus do céu, como não será o meu, hein? Mais adiante, é aquele ali, né, anjinho? Não, aquele é do João. Que João? O seu motorista. Que o senhor gritava com ele, que o senhor não tinha paciência. Ah, é do João? Puxa, o meu palácio vai ser então, imagine, se esse palácio é do meu motorista, o meu vai ser muito melhor. Chegaram num barracão todo quebrado, sem telhas, as tábuas tudo podre. Aí o anjinho disse: moço, aqui é a sua morada. Mas como? Não pode ser, você está enganado. Então vamos lá falar com São Pedro. Aí foram de novo para a portaria. São Pedro, eu não aceito. Imagina a Maria, o João com aqueles palacetes e eu num barraco todo caindo aos pedaços. Jesus não disse que vinha preparar nossa morada. É isso mesmo, meu filho. Mas aqui a gente constrói as casas de vocês com o material que vocês mandam da terra.
O pobre homem não mandou nada que preste, né? Tive que viver num barracãozinho mesmo. Vocês estão vendo? Vamos mandar mais coisas para o céu. E estão me dizendo que está quase na hora. Meu irmão e minha irmã, o resto vocês vão imaginando, tá bem? Olha, Tiago, o grande apóstolo, ele escreve: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Maria recebeu. É no mistério glorioso que a gente pensa nisso. Queridos, vamos fazer tudo para merecer a coroa que Cristo tem para todos nós. Continuem firmes e fortes, homens do terço. Vocês não são papagaios, vocês são filhos que amam muito a mãe, a nossa mãe Maria, a nossa mãe admirável. Continuem firmes, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para terminar mesmo, achei lindo que vocês colocaram as imagens da mãe peregrina nas cadeiras, para dizer, ela está conosco, ela participa da nossa vida, ela tem que ter também a sua cadeira na minha vida. Parabéns, homens, Deus vos abençoe. Ó Mãe e Rainha Do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. Ó Mãe e Rainha Do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. no teu santuário que é Fonte e berço, nasceu a missão dos homens do terço, santuário da nova evangelização, escola de nossa santificação. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. O terço é presente De tua ternura, as mãos que o levam são nossas, são duras. O homem rezando se torna menino que pode mudar Do mundo destino. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. O terço tem contas e É meditado, mas tu, Mãe, não contas o nosso pecado. convida A todos, o terço é do povo, só queres que o homem seja homem novo. todo mundo cantando juntos, vamos lá. Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé, na dor se consome, ajuda esse mundo com o terço dos homens. É tua escola, o Terço terço ele é luz, ninguém como tu.
sabe mais de Jesus. No Santo Evangelho ensina o povo Que o terço é a Bíblia que Deus deu ao povo. Mãe Rainha, Ó Mãe e Rainha do Santo Rosário, Mãe admirável, Mãe do Santuário, o mundo sem fé na dor se consome. Ajuda esse mundo com o terço dos homens.